A paz do Senhor, sou o pastor Wilson do Ministério Visando o Reino. Estamos aqui juntamente com o pastor Alvalcir para estarmos ministrando a palavra para que você possa ter compreensão e possa de fato viver a palavra do Senhor. Hoje vamos estar falando sobre o que, pastor Alvalcir? Sobre iniquidade. É um tema bem polêmico, onde olhamos diversos conceitos formados sobre iniquidade, mas vamos tentar trazer hoje a explicação, a diferenciação entre pecado e iniquidade. Porque se nós olharmos dentro, pastor Wilson, da questão do hebraico, pecado e iniquidade, as duas traduções elas afirmam que são transgressão da lei. Então, queremos trazer para os queridos irmãos a diferença entre pecado e iniquidade, para que os irmãos entendam o que é iniquidade. Amém? A gente sabe, pastor Wilson, que o trono de Deus, a base dela é justiça e equidade. Podemos afirmar que a equidade é o inverso da iniquidade? Com certeza, porque a equidade é tudo aquilo que gera de bom, de justo, né, da justiça do Senhor. E a iniquidade é tudo aquilo que faz gerar a transgressão das leis do Senhor, né? Então, tudo isso faz, a iniquidade faz com que, poderíamos dizer que é a fonte geradora do pecado. Então vamos tentar entrar em alguns pontos para começar então a definir o que é uma iniquidade. Nós olhamos que Tiago, ele relata, pastor Wilson, lá no capítulo 1, versículo 14, 15, que ele fala assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concedido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, ele gera a morte. O que Tiago está falando nessa carta aqui com relação à concupiscência? Essa concupiscência, o que ela está nos falando? Porque ela não está falando que essa concupiscência ela é um pecado, mas ela fala que é uma vontade fora do padrão de Deus. Poderíamos dizer que é um governo, né? Que ela está gerenciando uma vontade, que ela está influenciando uma vontade para que se cometa uma transgressão. Ela não é ainda uma transgressão. Então, nós observamos que a iniquidade, ela é um governo, é aquilo que incita a pessoa a transgredir. Esse é o princípio básico. Então, eu posso entrar na seguinte linha de raciocínio, pastor Wilson. Vejamos o seguinte: se nós olharmos entre a nossa sociedade em geral, nós temos um agravante muito forte na formação do homem com relação à ira. Podemos afirmar que a ira é um governo que atua na mente do homem? Com certeza, porque olha o que a ira proporciona as pessoas a fazer. Quando a ira é excitada ou ela vem excitar a pessoa, ela faz com que a pessoa cometa uma série de ações que são pecado. Então poderíamos dizer, a ira é um governo que ela está governando certa área do ser humano e faz com que o ser humano peque. Então a ira não é o pecado, por isso que a Bíblia fala, ireis, mas não pequeis. Quer dizer, o governo pode querer fazer você cometer as ações erradas, mas há condições de você segurar, porque a ação influenciada por ela é que é o pecado. Então quer dizer que a ira, ela é um governo que seria essa concupiscência que Tiago está relatando aqui. Com essa certeza. vontade. Ela não é um pecado. Ela pode gerar o pecado. Gerar o pecado. Gerando o pecado, ele gera a morte. E fortalece esse governo. Então, o que eu poderia trazer de exemplo, então, aos irmãos, que eles pudessem definir
um exemplo claro, quando eu cometo um pecado e quando eu não cometo um pecado com relação ao governo da ira. Se a pessoa é provocada, ela sobe o sangue, aquela vontade, mas ela não deixa o desequilíbrio daquela vontade ter uma ação. Então ela não pecou. A pessoa foi provocada, ela não perdeu o equilíbrio. Ela subiu o sangue, mas não perdeu o equilíbrio. Subiu o sangue significa que ela deu aquela pensada mas não deixou transvasar, não murmurou, não soltou palavras. Não praguejou, não murmurou. Com certeza. Ela não produziu pecado. É isso que está falando. Então quer dizer que a ira não está no padrão de Deus. Está fora do padrão de Deus. Então é uma iniquidade. Porque o inverso da iniquidade é a equidade. E ao inverso da ira, o que seria? Seria a paciência. Uma pessoa paciente, com esse fruto do Espírito, ele poderia se irar? Não. Ele não se exaltaria, não daria fruto nenhum, quer dizer, não teria ação nenhuma concernente a essa ira, a essa provocação que veio de fora. Porque ele tem a palavra, ele tem o governo de Deus nessa área. Cristo é que está regendo. Então, quando é provocado, para ele não fez efeito. E o que eu poderia ainda colocar com relação à ira, pastor Wilson, de ramificações? Vamos supor, o que ela iria alterar no comportamento de uma pessoa, mesmo sendo cristão, estando dentro da igreja, ou liderando algum grupo de jovem, ou algum grupo, seja ele o que for dentro do ministério. O que poderia alterar no seu comportamento uma pessoa com essas ramificações? Se ela tem o governo da ira, e depende como ela alimenta esse governo, ele vai crescer. Agora, ela pode ter, às vezes, controlar, mas se apertar, se a provocação for grande, ela vai explodir, vai produzir. A pessoa vai se irar, vai praguejar, vai murmurar, vai brigar, enfim, pode ir até a derramamento de sangue. Agora, quando a pessoa traz Cristo para o entendimento, derruba esse governo da ira e implanta a paciência, né? Aí essa pessoa pode ser provocada, ela não vai atingir ela, porque para ela tanto faz. Aquilo ali não vai estar mais incomodando ela. Então quer dizer que uma pessoa com esse governo, ela estaria sendo então alterada no seu comportamento, que seria uma pessoa difícil de viver em relacionamento, em grupos, seria uma pessoa que iria se estourar fácil, rápido, não seria uma pessoa equilibrada? Depende do grau que ela está alimentando esse governo. Há pessoas que você olha, aparentemente, parece tranquilas, mas há áreas que, se você tocar, ela se explode. Houve um caso, uma vez, que eu falei para uma pessoa que ela era muito irada, ela disse, mas eu não sou irada. Eu disse, mas se te provocar, Deus o livre. Quer dizer, se manifesta conforme as situações. E aí cabe o entendimento da palavra para poder combater esse governo, essa iniquidade, né? Esse governo, que ele pare de produzir. Então vejamos, se a base do trono de Deus ela é justiça e equidade, pastor Wilson, nós podemos então também levar para o seguinte termo: quando Jesus veio estabelecer o seu reino, o seu governo, ele está destituindo então a iniquidade, onde fala em Isaías 53, que ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades. Então quer dizer que ele desbancou todos os principados, os dominadores, as hostes infernais, tudo aquilo que estava afetando a mente humana, para que a mente de Cristo possa ser estabelecida. É isso que está falando? Com certeza. Ele está dizendo assim, que a única condição que Cristo veio trazer, que dá condições de vencer esses governos, essas iniquidades. Por isso que aquela história que nós falamos num quadro anterior,
do adultério antes era só cobrado no ato. A pessoa que fizesse o ato, aí era adultério. Mas o homem é igual lá e hoje aqui. Ele primeiro ele olhou para a mulher e desejou para depois ter esse ato. Só que por Deus ser justo, antes de Cristo não tinha essa condição de limpar a alma. E os governos estão estabelecidos na alma. Por isso que o sacrifício de Cristo, ele deu essa condição de nós limparmos. Por isso que depois ele disse, se olhares e desejares a mulher teu próximo, já cometesse adultério. Por quê? Porque tem condições de limpar a fonte que gera esse pecado, que é a iniquidade ou o governo. Então, por isso então, que ele afirmou então, que ele iria estabelecer então, o reino de Deus dentro do homem. Tira esses governos, esses reinos, que está dominado pelo adversário, e estabelece o seu trono, o seu reino dentro do homem, trazendo justiça e equidade. Para que haja o estabelecimento da equidade, é necessário tirar a iniquidade. E para que tire a iniquidade, eu tenho que entender o que é a iniquidade. Com certeza. Por exemplo, nós temos na palavra, no Antigo Testamento, eles não faziam as guerras lá para matar aquelas nações. Onde ocorre hoje a nossa guerra? Não é na mesma terra, na alma. Então, quando nós estamos guerreando, combatendo, parando de produzir o pecado, nós estamos começando a matar aquele governo, começando, se nós não alimentarmos, ele vai morrer. Mas essa condição foi dada por Cristo. Então, lá em Deuteronômio capítulo 7 e versículo 1 em diante, fala que ele disse que nós íamos, falando para o povo, ó, vocês vão entrar, mas tem 7 nações, mais numerosas e mais poderosas que vocês. Mas se obedecerem às leis e tudo aquilo que eu determinar, vão vencer uma a uma. Aí Cristo vem e dá a condição mais aprofundada para nós limpar individualmente na nossa alma esses governos e estabelecer o governo de quem? O governo do Senhor. Muito bem, pastor Wilson. Então, é necessário nós então discernirmos o que é iniquidade. A iniquidade, então, como nós vimos, ela não é um pecado. Ela é um governo que atua, que nos faz gerar o pecado. Por isso que ela vai sempre nos tentar fazer produzir o pecado. É essa a função do governo. Atuar para que possa ser produzido o pecado. Esse governo veio ser instituído, então, por Jesus, o Messias. O Messias, então, destronou todos esses governos e implantou o seu domínio, o seu reino, estabelecendo, então, o reino de Deus dentro do homem. Pastor Alcir, só para os irmãos entenderem, como que eu sei que eu sou governado por uma dessas iniquidades? E quais são, né? São a ira, a inveja, a gula, a avareza, a soberba, a luxúria e a preguiça. São 7. Como é que eu sei se eu sou governado? Você pode estar se fazendo essa pergunta. Quando você for afrontado em qualquer situação ou qualquer ação que você vai ter que tomar, qual é o primeiro pensamento que vem na sua mente? Um exemplo da ira que nós estávamos falando, se alguém lhe dá um tapa no seu rosto, qual é o primeiro pensamento que vai surgir na sua mente? Aí vai lhe mostrar quem está lhe governando. Se você já naturalmente surgiu o pensamento, poxa, eu vou tratar com amor essa pessoa, significa que é Cristo que está te governando. Agora, se o primeiro pensamento teu era em revidar, embora você não revide, mas veio esse pensamento, significa que ainda esse governo está ali. Você precisa vencer ele. Mas, pastor Wilson, nós vamos um pouquinho mais a fundo, eu vou cavucar um pouquinho mais, como diz o ditado. Teoricamente, a Bíblia não cita diretamente sobre esses governos e deixa muito a desejar sobre a iniquidade. Mas se nós fizéssemos uma analogia dentro da sociedade, dentro dos comportamentos do homem, nós conseguiríamos achar esses 7 governos atuando na humanidade? Com certeza, está bem visível.
e cada vez está sendo mais alimentado, e cada vez é mais notório você perceber. A prostituição, no caso a luxúria, estaria também, Com certeza, esse reino governando, a avareza, avareza. arrogância. Só para te ter uma ideia, todos os projetos, não vou dizer todos, mas 99,9% dos projetos dos seres humanos é para ganhar mais dinheiro. Não é para vivenciar a palavra do Senhor, para que venha a paz, é para ganhar dinheiro. Não adianta nós ser hipócrita. Pense você, analise 99,9% dos teus projetos, o fundamento. Tirando vantagem. Então significa o quê? Que esse governo cada vez está aumentando. Mas não quer dizer que você não tem que trabalhar, não é isso que eu estou falando. Estou falando que você vê que a prioridade que as pessoas colocam. E quanto ao governo da ira, as pessoas matam pessoas por banalidade. E cada vez vai ficar pior, porque esse governo cada vez vai sendo alimentado e ele vai se fortificando. Aquele que é mais alimentado vai se tornando mais forte. Mas também, pastor Wilson, existe uma outra questão que eu vou colocar aqui, também é bem polêmico, que a palavra de Deus diz assim: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. O que poderias relatar a essa questão? Que é bem polêmico e talvez muito se perguntam entre si e gostariam de ter uma resposta talvez mais esclarecida. O que nós temos com relação a isso? O meu entendimento dá que aí ele não está falando do pecado. Ele teria, o tradutor botou pecado, mas o certo era ira. A iniquidade, aliás. A iniquidade. Iniquidade. Aquele que diz que nasce sem iniquidade, mentiroso é. Agora, dizer que eu não tenho pecado é mentiroso? Então, pecado entra no céu? Eu faço essa pergunta. Pois é. Aí entra essa contradição. Daí dá uma contradição. E a Bíblia não tem contradição. As traduções podem ter. Se o pecado nos separa de Deus, como é que eu vou entrar no céu? Como eu vou definir, então, esse ponto? Se nós temos uma passagem que nos diz que aquele que não tem pecado, aquele que tem pecado é mentira. Aquele que diz que não tem pecado, mentiroso é. Então, o que está dizendo essa passagem? Está dizendo que nunca vamos nos livrar do pecado. Então, se você quiser se firmar sua vida nisso, mas a lógica é o seguinte: se Cristo veio e deu a condição de nós ficar sem pecado, se venceu o pecado e venceu a iniquidade, é lógico que nós temos que ficar sem pecado, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus, das regras de Deus. Mas há condições de eu não transgredir as regras de Deus. Então, no meu modo de ver, eu lembro que vi uma tradução que dizia isso: aquele que diz que não tem iniquidade, ou que não nasceu com iniquidade, mentiroso é. Aí fecha muito melhor. Ok. Obrigado, meus queridos. Estaremos produzindo mais vídeo e fique conosco no nosso canal. Que Deus os abençoe. Amém.